Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais um Sementinhas do Amanhã. Como foi a semana de vocês? Eu sou a Mari. Eu tô aqui no estúdio com o Caio, com o Miguel. Vamos falar bom dia pro pessoal, gente? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Tudo bem? Como que vocês passaram a semana? Foi tudo bem? Foi. Foi tudo bem. Então tá bom. Eu tô um pouquinho rouca, mas a gente vai fazer assim mesmo o programa, certo? Certo. Vocês descansaram bastante? Sim. Estão bem dispostos? Não. Não? Tá com preguiça? Tô. Ah, preguiça eterna, né? Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar logo o nosso programa, que a gente tem um montão de coisa para falar. Bom, a gente falou na semana passada sobre a lei de causa e efeito, que é o 7º princípio. Vocês lembram? Lembro. Mais ou menos? Mais ou ou lembra menos. bem? Mais ou menos. A gente falou que é mais ou menos, né, seria correspondente à lei de ação e reação. Aí nós falamos sobre o livre-arbítrio, que ele interfere, né, porque a reação decorre das nossas escolhas, né, de tudo que a gente opta por fazer. E a gente falou das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições. Lembram? Lembro. E eu concluí falando duas frases do Chico Xavier, em que ele diz que ninguém entra na nossa vida por um acaso. Lembraram disso tudo? Lembrou, Caio? Sim. Lembrou, Miguel? Uhum. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos para o 8º princípio do Espiritismo. Vocês sabem qual é? Não. Não vale colar. Não sabem? Não. Peraí. É o princípio da comunicabilidade dos espíritos. A cara dele, você ia falar? Ia. Mas você ia colar aqui do meu papel. Como é que eu vou ver com miopia? Entendi. Então tá, nós vamos falar sobre o princípio da comunicabilidade dos espíritos. O que vocês acham que é a comunicabilidade dos espíritos? Como os espíritos comunicam? É os espíritos falarem, é isso? É a comunicação deles. Mas assim, essa comunicação é como? É pelo pensamento? É. Ela é falada? Não. Ela pode ter várias formas? Talvez. Talvez. Vocês sabem que tem muita gente que não acredita, né? Até hoje, assim, você vê, nós estamos no ano 2025, né? E tem muita gente que ainda não acredita na comunicabilidade dos espíritos. E as pessoas também, e tem outras que têm medo, né? Que elas morrem de medo. Você fala assim, tem um monte de espírito aqui, as pessoas se tremem inteirinha. Mas normalmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, não é? Por isso que é importante a gente estudar, a gente aprender um pouquinho todo dia, para que a gente não tenha medo. Porque, afinal de contas, eles só podem fazer alguma coisa com a gente se a gente permitir. Concordam? Sim. Concordo. Então tá. Para a gente entender direitinho em que consiste a comunicabilidade dos espíritos, a gente precisa lembrar primeiro o que é um espírito. Então, eu queria que vocês lessem. Quem que vai começar lendo hoje? O Miguel? Pode ser, Miguel? Pode ser. Comece então a ler para mim o texto 90, por favor, lá do Livro dos Espíritos. Questão 76. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Nota: a palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos
extracorpóreos. Corpóreos. E não mais o elemento inteligência universal. Questão 79. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material. É evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Questão 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada para a qual não dispondes de analogia, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para eximir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres superior humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. Questão 87, vai. Questão 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço. Os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios, providências. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas, ao menos avançadas. Então vamos lá. Então ele está explicando para a gente, nessas questões aqui do Livro dos Espíritos, eles estão explicando para a gente que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Existem outros seres, mas o que é inteligente é o espírito. E ele diz que é diferente da matéria. E aí ele pergunta se dá para a gente dizer que os espíritos são imateriais. E ele fala que esse termo não é o apropriado, porque não tem como, a gente não tem ainda uma palavra extremamente assim adequada para definir. Então, o termo que mais se aproximaria da definição seria incorpóreo. Ele não tem um corpo material como a gente conhece, né? A gente entende que é corpóreo aquilo tudo que tem uma massa que é palpável, que a gente consegue pegar, né? E o espírito não dá pra gente segurar, amarrá-lo, pôr dentro de uma caixinha. Sabe aquele negócio dos caça-fantasmas, Ghostbusters, né? Ghostbusters. É isso aí. Eles tinham uma máquina que sugavam os espíritos, não é?
Mas vocês acham que dá para fazer isso? Não dá, isso é só na ficção. Nope. Né? Porque eles são incorpóreos, eles não têm uma matéria. Não tem como você apreendê-los num lugar. Verdade. A gente já viu aqui que os espíritos se movimentam com a força do pensamento, eles se transportam de um lugar para o outro com a força do pensamento. Só os bons que fazem isso? Não, os ruins também, né? Porque é uma qualidade do espírito, mas para isso ele tem que entender a situação dele e entender a força de vontade, né? A vontade que ele tem para fazer as coisas. Se ele tiver em sofrimento, ele vai ficar submerso no sofrimento dele e ele não vai para lugar nenhum, ele fica estático, onde ele estiver. Mas a gente vê que também tem espíritos que não são bons, que transitam, né? Que vão de um lugar para o outro, que ficam junto com as pessoas, com as quais eles se sintonizam. Então, o espírito tem essa capacidade de se locomover com a força do pensamento. Vocês acham que é colocando ele dentro de uma caixinha, dentro de uma bolsa, dentro de uma sala que ele vai ficar ali? Não vai. Ele só fica ali se ele quiser, né? E aí eles perguntam exatamente isso, se os espíritos ficam numa região determinada, assim, circunscrito num determinado lugar no espaço. E ele fala que não, que os espíritos estão em toda parte. Eu já comentei com vocês que tem muito mais espírito desencarnado do que espírito encarnado. Lembram que eu falei isso? Falei isso na aula passada da evangelização. Então, tem espírito por todos os lugares, né? Tem espírito que atua nas forças da natureza, tem espíritos que atuam como mentores, tem espíritos que trabalham no plano espiritual em várias vertentes. Então, existe espírito por toda parte. Não está só num lugar certinho lá. E tem gente que acha, né, tem o livro Nosso Lar, teve o filme, e aí tem gente que acha que a única colônia que existe no plano espiritual é o nosso lar. Então todo mundo quer ir para o nosso lar, né? E existem outras colônias maravilhosas e existem espíritos que também ficam transitando, né, entre um lugar e outro. Então não tem um lugar específico para eles ficarem. Caio, lê pra gente, agora pra gente entender melhor a comunicabilidade dos espíritos, lê pra gente o texto 91, lá do livro dos médiuns. Acho que é o primeiro texto que nós vamos ler do livro dos médiuns. 5. Resta saber-se se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Mas por que não? Que é o homem, senão um espírito revestido de corpo material? Qual o motivo porque um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo? Como homem, livres como prisioneiro? Desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que há de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco, e se utilize dos meios que estão ao seu dispor? Não era ela, a alma, que dirigia os movimentos corporais? Por que, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento, como o mundo se serve de uma pessoa que fala para fazer-se compreender? Muito bem. Então, assim, para quem duvida da comunicabilidade dos espíritos, né? Que a comunicabilidade é exatamente isso. É eles entrarem em contato com a gente que está encarnado. Eles estão desencarnados. E aí ele faz essa reflexão, né? Como que você imagina como se nós, como os espíritos fossem os seres livres e nós fôssemos os encarcerados.
Eles não poderiam conversar com a gente porque a gente está encarcerado? Ou o contrário, né? Ou ele vem com uma outra ideia também. Então, porque uma pessoa, uma alma que foi tão amorosa com a gente, que fez parte da nossa vida, só porque ela desencarnou, então acabou, a gente nunca mais pode entrar em contato com ela, a gente nunca mais pode falar com ela, nunca mais pode receber uma mensagem dela ou uma ajuda. Então, é isso que ele começa a falar pra gente. Quem questiona, né, essas colocações todas são perguntas que eles fazem para aquelas pessoas que não acreditam, né? Por que não? Por que os espíritos desencarnados não poderiam conversar com os encarnados, né? Miguel, lê pra gente o texto 92, por favor, também do Livro dos Médiuns, do capítulo 2 agora. É o 92, tá? Isso. Texto 92, o Livro dos Médiuns. Kardec nos lembra que o pensamento é um atributo do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitir-nos o seu pensamento é uma consequência, podemos dizer, da sua própria constituição fisiológica. Não há, pois, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Então, ele diz o seguinte, que o pensamento é um atributo do espírito. Então, o espírito, ele tem toda a capacidade de transmitir o pensamento, porque pensar é um atributo dele, não é um atributo do corpo material, que ele não tem mais, certo? Ele tinha o corpo material quando ele estava encarnado. Aí ele desencarnou, ele perdeu o corpo material. Concordam? Sim. Mas se o pensamento é atributo do espírito, ele não perdeu quando ele perdeu o corpo material. Vocês conseguem entender que a inteligência não está no cérebro da gente? Não depende do órgão do cérebro? Porque ela é do espírito. Assim como o pensamento é do espírito. É lógico que, estando encarnado, o espírito precisa do funcionamento do cérebro para reger todo o seu corpo, para falar, para se expressar, né? Mas o cérebro é só um mecanismo de transmissão dessa inteligência, desse pensamento. Então, como o pensamento faz parte da constituição fisiológica do espírito, não tem nada de sobrenatural no fato dos espíritos se comunicarem com a gente. Tem gente que fala assim, nossa, você é espírita? Como é que é? Você vai lá no centro, os espíritos ficam falando, né? E acham isso uma coisa fora do comum. E não é. É normal. O problema é que a maioria das pessoas não conseguem ouvir o que eles falam ou o que eles pensam, né? Só algumas pessoas que são dotadas de uma capacidade diferenciada é que conseguem ouvir o que eles falam. Então, vamos dar continuidade para a gente chegar nesse ponto aí. Então, a gente pode dizer que a comunicabilidade dos espíritos assim, a gente pode concluir que essa comunicabilidade dos espíritos é uma capacidade que eles têm, estando desprendidos da matéria, de se comunicar de uma forma inteligente com os espíritos que estão encarnados, certo? Dá pra gente concluir isso, não dá? Dá. Muito bem. Mas, como se constatou a comunicabilidade dos espíritos? Como que vocês acham que se constatou a comunicabilidade dos espíritos?
Lembram do Hippolyte Rivail? Lembro. Quem era ele mesmo? Allan Kardec. Allan Kardec. O Allan Kardec, ou o Hippolyte, era um cientista extremamente cético. E como que um cara que era cético, que não acreditava, só acreditava naquilo que a ciência demonstrava para ele, como que ele se convenceu de que os eventos conhecidos lá na sociedade parisiense, como as mesas girantes, não era uma simples brincadeira ou um ilusionismo, e sim algo sério, algo que poderia ser objeto de uma análise científica, capaz de demonstrar que aquelas manifestações eram feitas realmente por pessoas que já tinham desencarnado e não invenção de quem estava ali sendo comunicante, né? O médium, por exemplo, né? Porque no começo tinham pessoas que achavam que aquilo era tudo invenção. Uma pessoa sentava na mesa, fechava o olho, se fazia de instrumento de comunicação, e eles achavam que tudo que era falado era uma invenção da pessoa. Como então que um cara que não acreditava nas coisas, a não ser na ciência, que não acreditava em nada que era anormal ou assim, que não tinha comprovação científica, poderia acreditar que realmente aquelas manifestações aconteciam, não eram produção de quem estava ali como um instrumento, e sim uma comunicação de espíritos que tinham desencarnado. Como que vocês imaginam que aconteceu isso? Vocês sabem? Vocês têm uma ideia? Tem, Miguel? Não. Não tem, Caio? Pensamentos espíritos? Então, mas olha, o Kardec só acreditava no que a ciência comprovava, Os no que espíritos tinha. falaram com ele? Então, mas ele não era médium. Aí que tá. O Kardec não era médium, sabia? O Kardec não recebeu uma mensagem. Quem recebia eram os médiums que estavam ali. Eram outras pessoas que eram um instrumento de comunicação. Mas não o Kardec, ele só ficava observando. Vocês lembram quando a gente já falou sobre as mesas girantes, né? Eram fenômenos que aconteciam, eram eventos, na verdade, que aconteciam na sociedade parisiense. As pessoas se reuniam na casa de algumas pessoas e invocavam espíritos, e as mesas começavam a se levantar, a se movimentar, aí batia o pé, a mesa batia com o pé no chão, para dizer sim, era uma vez, para dizer não, era duas vezes, né? E foi um processo, eles foram aperfeiçoando essa comunicação. Vamos ler o próximo texto, que ele explica, ele conta pra gente certinho como se deu, para a gente conseguir entender, e o pessoal que está lá de casa também conseguir aprender um pouquinho como que foi esse processo de compreensão da comunicabilidade dos espíritos. Quem vai ler? Eu. Caio? Então lê, Caio, texto 93. Vimos a mesma... De que livro que é mesmo? O Livro dos Médiuns. Capítulo? 3. Muito bem. Vimos a mesa mover-se, elevar-se, dar pancada sobre a influência de um ou de vários médiums. O primeiro efeito inteligente que se observou foi precisamente o de obediência às ordens dadas. Sem mudar de lugar, a mesa se erguia sobre os pés que lhes eram indicados. Depois, ao baixar, davam um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. Outra vez, sem contato de ninguém, a mesa passeava sozinho pelo aposento, avançando para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, executando diversos movimentos que os assistentes ordenavam. Observou-se que, se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. E realmente ela respondeu, por um sim ou por um não.
segundo o número de pancadas convencionado, sendo essas respostas de pouca significação. Lembrou-se de estabelecer um sistema de pancadas correspondentes às letras do alfabeto, para a formação de palavras e de frases. Repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema de interpretação, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, ao interrogante e mesmo aos assistentes. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa e traduzir-se por meio de pancadas, verificando-se que os golpes não eram dados pelo médium, deviam ser dados pelo pensamento, mas o pensamento, dando pancadas, seria um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que se haviam observado. A experiência não tardou a demonstrar que essa opinião era inadmissível. Com efeito, as respostas mostravam muito frequentemente em completa oposição ao pensamento dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium e até mesmo em idiomas ignorados por ele ou relatando fatos desconhecidos de todos. São tão numerosos esses exemplos que é quase impossível alguém haver se ocupado de comunicações espíritas sem os ter muitas vezes testemunhado. Aperfeiçoou-se essa arte de comunicação pelo sistema alfabético de pancadas, mas o meio era sempre muito moroso. Não obstante, obtiveram-se algumas de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Desse meio surgiram outros, e assim chegou ao de comunicação escrita. As primeiras comunicações desse gênero foram obtidas por meio de uma pequena e leve mesa que se adaptava a um lápis, colocando-a sobre uma folha de papel, movimentada sob influência do médium. Essa mesinha começou traçando algumas letras, depois escreveu umas palavras e frases. Esse processo foi gradualmente simplificado, com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão, a seguir de cestinha, de caixa de papelão e, por fim, de simples pranchetas. A escrita era tão fluente, rápida e fácil como manual, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos serviam apenas para apêndice da mão, verdadeiros porta-lápis que podiam ser dispensados. De fato, a própria mão do médium, impulsionada de maneira involuntária, escreveu sobre a influência do espírito, sem concurso da vontade ou do pensamento daquele. Desde que as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldades do que a correspondência habitual entre os vivos. Muito bem, então ele está contando aqui, Caio, como foi todo o processo. Então, primeiro uma pancadinha, depois eles pancadas conforme as letras, mas era muito devagar, até que eles puseram a cestinha com o lápis amarrado, uma mesinha, e chegou até o ponto de o próprio médium pegar o lápis e escrever. E aí as comunicações passaram a ser com mais conteúdo, com mais extensão. Então a gente pode afirmar que foi graças à comunicação dada pelos espíritos desencarnados que se comprovou cientificamente que a vida não acaba com a morte, certo? Que ela continua em outra dimensão, e também foi através das experiências feitas com as comunicações dos desencarnados que se formou um dos pilares da doutrina, que é o científico, certo? Então, nós vamos parar por aqui hoje, combinado? Porque o nosso tempo acabou e a gente precisa ir embora. Vamos falar tchau pro pessoal?
Vamos. Então vamos nos despedindo todo mundo. Eu gostaria de dar um beijo, um abraço para todo mundo que tá ouvindo aqui. E que vocês tenham uma semana abençoada. Tchau. Gente, muito obrigado por ouvir a gente no programa de hoje. E espero que vocês voltem na semana que vem. Que assim seja. Então, que tenhamos todos uma semana muito iluminada. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. E a gente se encontra domingo que vem. Um beijo no coração de todos.